Hoje, dificilmente uma pessoa só vai chegar aqui e vai ganhar uma licitação e botar 140 ou 150 rodas de transporte escolar. Por isso é que nós estamos preocupados e estamos entrando com esse projeto de lei para ser discutido na próxima sessão. Muito obrigado, presidente. Convido o vereador Felipe Viana. Boa noite, senhoras e senhores, plateia aqui presente. Quero, inicialmente, aqui, no meu discurso, registrar a presença dos nossos amigos que vieram da comunidade do Riacho Verde, distrito de Inhamuns, buscando, mais uma vez, aqui entregando um baixo-assinado, com 95 assinaturas, que eles estão pedindo, baixo-assinado datado dia 20 de janeiro do ano de 2017, que a única coisa que aquela comunidade quer é água. Hoje, nós temos um total de 38 famílias, nós temos um poço profundo perfurado, que tem uma vazão excelente e que até agora ainda não foi instalado. E eu venho aqui, inclusive conforme o cartaz que está ali na mão do meu amigo Antônio José, presidente da Associação do Riacho Verde, que estamos sofrendo com a falta do precioso líquido. Só vocês e Deus para resolver o nosso problema. Então eu quero fazer o registro aos nossos amigos que vieram da comunidade do Riacho Verde, próximo à Vila de Vera Cruz, distrito do Inhamuns, que tão somente estão precisando de água. Uma coisa é quando você não tem água. Até um tempo desse o problema tinha sido resolvido, com a instalação que foi feita do açude. Mas a gente vê a comunidade Queimadas, a gente vê a comunidade do Riacho Verde sem água. E hoje realmente nós não temos mais condição da bombear água do açude para atender aquelas famílias. Então nós temos um poço profundo, vamos buscar a sua instalação, e eu tenho certeza que, dependendo deste vereador, a comunidade do Riacho Verde, a comunidade Queimada não será esquecida. Porque nós não estamos buscando nada, nós não estamos buscando aqui atender interesse pessoal de ninguém. Nós estamos tentando aqui matar a sede do povo do Inhamuns. E só lembrando, meus amigos do Riacho Verde, que hoje também a metade da Vila da Vera Cruz, a partir do mês de janeiro, só a metade está conseguindo ser abastecida pelo Poço Profundo. É uma situação que merece urgência, é uma situação que merece um olhar especial e que eu tenho certeza que nós vamos lutar até o fim. Porque se não for resolvido de um problema, nós vamos resolver de outro, vamos atrás de alguma emenda federal, emenda do Estado, seja qual for o recurso, para resolver o problema da Vila de Vera Cruz, da comunidade de Queimadas, da comunidade do Riacho Verde. Continuando aqui, meu amigo Antônio José, fui procurado recentemente pelos nossos amigos, agentes de endemia e agentes de saúde do município de Tauá. E algo me chamou a atenção, que, salvo engano, o piso nacional foi instituído em R$ 1.014. E, aproximadamente 4 anos, um agente de endemia recebia em torno de 40% a mais do salário mínimo. E o que é que está acontecendo? Mais uma vez o salário mínimo aumentou, quase se igualando ao piso dos agentes de endemia e dos agentes de saúde. O que é que está acontecendo? Os agentes de endemia e agentes de saúde estão sendo massacrados, estão sendo humilhados, porque esse reajuste do salário vem trazendo um prejuízo enorme. Porque há um tempo atrás nós tínhamos uma diferença salarial em torno de 40% a mais do salário mínimo. E hoje, estes profissionais recebem
aproximadamente o valor do salário mínimo, com o piso nacional de R$ 1.014. Isso é um absurdo. A gente trata essa situação sem pedir às autoridades, sem pedir à categoria, uma organização, que a gente busque um laudo de forma emergencial, através de um profissional competente para a gente regularizar essa situação. Vale salientar que o incentivo adicional foi criado pela Lei 12.994 de 2014. Só que nós estamos encontrando um erro gravíssimo na quantidade de agentes cadastrados no Ministério da Saúde. Está lá a conta hoje com 54 agentes de endemias. E apenas 20 agentes de endemias estão cadastrados no Ministério da Saúde. Muitas tentativas foram feitas, mas o Ministério da Saúde só cadastrou 20. Aí quando manda aqui, acho que o último repasse que foi feito foi de R$20 mil. Como é que você vai atender os 54 agentes de endemias do nosso município? E ainda, aqui, se a gente parar para ver, nós estamos ferindo o princípio da legalidade. Uma parte, quando puder, não. Nós estamos aqui fugindo o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Nós estamos fugindo aqui a Lei 11.350. Nós estamos aqui fugindo da realidade e da situação dos agentes de endemia e de saúde do nosso município. Nós precisamos de uma reação emergencial. Nós precisamos que esses profissionais, se a gente parar para, volta a repetir, que essa diferença salarial era de 40% do salário mínimo, que hoje está equiparada ao salário mínimo praticamente. Isso é um absurdo. Mas aqui nós tivemos a Lei 13.342, agora do ano de 2016. E venho aqui trazer também um contra-cheque de um agente de endemias. Um agente de endemias, para trabalhar 40 horas por semana, para trabalhar com veneno, uma atividade considerada insalubre, só receber 20% de gratificação. Hoje, um agente de endemia para subir nas suas casas, nos seus telhados, ministrar veneno, sem luvas, sem EPI, recebe em torno de R$ 1.200 aqui do município, líquido. Se a gente fosse parar para fazer uma soma, 40% a mais do salário mínimo era R$ 1.400 bruto, mais 40% de insalubridade. Só que a classe vem pedir, pelo menos, já que a gente não consegue alterar a lei federal, que institui o piso nacional, pelo menos uma insalubridade em torno de 40%, que é uma insalubridade paga por vários municípios no estado do Ceará, por exemplo, Sobral, Tianguá, bem como outros municípios. E vale ressaltar que em alguns outros municípios da Confederação Brasileira, muitos agentes de endemia já estão recebendo, através de decisões judiciais e do laudo técnico, 40% de insalubridade. Com a parte, vereador Valdemar Júnior. Nobre vereador Felipe Viana, cumprimento aqui o amigo pelo tema trazido a esta casa. Eu presencio e presenciei a luta dos agentes de endemias aqui no município de Itauá. Há um ano atrás, quando fundamos a ASAEM, Associação dos Agentes de Endemias, aqui do município de Itauá, o qual eu fiz parte da fundação, da reunião, já era uma demanda antiga, essas dificuldades. Porém, eu entendo que, nesse momento, a organização que está sendo feita através do presidente, Sidney, né, que hoje ele é colocado também como presidente do sindicato daqui, da regional daqui, que eles estão se formulando, a gente precisa também trazer a público ou fazer uma audiência pública junto com essas entidades, para fortalecer ainda mais esse posicionamento. Eu entendo que se as entidades organizadoras, juntamente com
todos os presidentes de todos os sindicatos, se puderem participar e trazer para esta casa uma maior força com relação a essa demanda, nós iremos com certeza chegar a obter êxito. Toda entidade organizada, buscando um objetivo nesse sentido, não tem perigo de não se obter o êxito. Então, eu parabenizo o amigo por trazer a esta casa esse tema e pode contar com o apoio aqui do vereador Valdemar Júnior para lutar por essa demanda. Continuando aqui, vereador Valdemar Júnior, agradeço a parte, muito conveniente, muito oportuna. Venho aqui pedir que a gente apenas cumpra as leis federais. A Lei 12.994, a Lei 13.342, a Lei 13.342, principalmente aqui no texto da Lei 13.342, de 3 de outubro de 2016, que diz o seguinte: parágrafo 3º, artigo 3º, que inclui o parágrafo 3º no artigo 9º. A. O exercício de trabalho, de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo Federal, assegura aos agentes de que trata a lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o vencimento ou salário base. Então, nós devemos reavaliar essa situação. Peço que a gente se organize, os agentes de saúde, os agentes de endemia do nosso município, de forma emergencial e custe o que custar para a gente fazer logo o laudo, para que a gente apresente ao Ministério Público do Trabalho, que a gente apresente ao Ministério Público do Estado, para que a gente possa ver as saídas viáveis e as recomendações para serem atendidas, e que, se Deus quiser, se for interesse da Justiça, se for interesse do Poder Executivo, se for de interesse também que venha contido no laudo o adicional de 40% de insalubridade. Então fica aqui o meu registro no tocante a este assunto. E para finalizar, eu aqui, na hora do encaminhamento, vejo os nossos amigos do Bombeiro Civil, que representa aqui, que estão aqui nesta galeria. Na hora do encaminhamento do projeto este que já foi debatido no segundo semestre do ano 2016, inclusive andei conversando com o vereador Ronaldinho com relação à manifestação e os pareceres para esta avaliação. Nós, no encaminhamento do projeto, farei a sustentação, a defesa, alegando os fundamentos de fato e de direito, para que, se Deus quiser, esse foi o entendimento desta casa, e peço o apoio a todos os vereadores, eu, vereador Ronaldinho, para que a gente possa aprovar este projeto. Convido o vereador Rony Souza. Presidente, eu queria pedir permissão para falar daqui mesmo, Okay. porque eu vou tratar de um assunto rápido. Primeiro, justificar o vereador Coutinho. Eu não quis aqui dizer que o governo do Estado não tinha dinheiro, não. Acho que ele tem. O que eu registrei foi que ele encaminhou recentemente à Assembleia Legislativa uma série de mudanças que, aparentemente, pelo menos no que foi votado lá na Assembleia, que o governo passa por grande dificuldade financeira. Eu nem tenho carta aqui, nem autorização para defender o governo. No dia que tiver, farei isso com os dados, com certeza, na tribuna da casa, onde estiver. Presidente, rapidamente aqui, o que eu queria era fazer uma cobrança. Queria pedir ao líder do prefeito que pudesse trazer essa informação para nós. A Associação dos Prestadores de Serviço do Transporte Escolar, ela já teve por mais de uma vez com a Secretaria de Finanças, e eles informam de que ainda não resolveram o pagamento do ensino médio dos meses de novembro e dezembro, devido a que não resolveu o problema das senhas, né? Hoje nós estamos 23, e eu acho que essa questão da senha já poderia ter sido resolvida, já daria para ter conversado com o banco no sentido de agilizar. Porque esses prestadores de serviço, eles estão com esse dinheiro ganho desde o ano passado, e o posto com certeza não espera, os credores deles com certeza não espera, e eles estão precisando resolver a situação deles junto aos credores deles. E a resposta que tem é que não foram pagos ainda por conta da senha. Só que esse dinheiro, ele foi creditado na conta da prefeitura desde o dia 2 de janeiro. Por isso eu acho que deveria
se dá uma certa atenção e peça ao líder que possa conversar com o secretário de Finanças no sentido de dar uma atenção a isso. Eu conversei hoje com a direção da associação, com o Bruno Abreu, o Antônio Filho e o Bitônio, e eles pediram para que a gente trouxesse essa casa e pudesse fazer essa cobrança no sentido de que se agilize essa situação, para que a gente pudesse fazer, para que eles pudessem ter acesso a esse dinheiro o mais rápido possível, porque eles precisam resolver a situação financeira deles. Vereador Chico? Só avisar Vossa Excelência que na próxima sessão eu trarei as informações. Só que isso aí já é coisa que também vem dando problema desde a gestão passada. Vocês sabem que o costume é atrasar até 3, 4 meses, mas eu verei lá o que está acontecendo e trago as informações na próxima sessão. A gestão passada nós tivemos muitos problemas no sentido do Estado repassar, mas a partir do momento que o Estado repassava, a gente tinha rapidamente a agilidade na questão das contas, o repasse das contas dos motoristas. Rapidamente, quando o vereador Luiz estava apresentando o projeto, eu me inscrevi aqui, pedi uma parte, mas ele já estava encerrando o pronunciamento dele, mas eu queria só fazer um reforço. Eu acho que o prefeito, ele precisa olhar essa situação do transporte escolar, levando em consideração duas situações. Primeiro, um processo licitatório agora vai atrasar o início das aulas. E aí seriam os filhos os alunos que seriam os maiores prejudicados nesse processo todo. Por isso eu acho que ele tem que olhar com carinho, olhar principalmente a votação que ele teve em Tauá. O povo realmente determinou que ele governasse o município. Então eu acho que ele precisaria olhar com muito carinho, porque a partir do momento em que atrasa o início da aula, um problema ou outro que acontecer, vai prejudicar muito a questão dos alunos. Uma outra situação que eu queria registrar aqui é a licitação diz que seja rota por rota. Acredito que o vereador Aldic, e eu não estava na Câmara nessa época, vereador Edi, mas se tivesse, teria votado nesse projeto, assim como defendo essa lei aonde eu passo, que foi uma ideia muito, muito brilhante da época dele quanto vereador, que foi a extinção do pau de arara. Nós também temos que levar em conta que nós estamos vivendo uma crise econômica muito grande. Eu vejo aqui o DOCA, que é da CDL, né? E eu vejo da Associação Comercial, e eu vejo aqui, e eu fico me imaginando, a partir do momento que nós tomar a decisão de tirar essas rotas individuais, onde cada um tem a oportunidade de ter o seu ganha-pão, entregar a uma única empresa, o que vai acontecer é que vai vir um empresário grande lá de fora explorar os trabalhadores do nosso município. Além de nós desempregar aí de forma direta e indireta, nós tirar aí o ganha-pão de forma direta ou indireta de aproximadamente 400 famílias que sobrevivem em torno dos que prestam serviço ao transporte escolar. E pode ter certeza, vereador Edi, vereador Avelan Júnior, vereador Chico Neto, que no meio desses, tem muitos deles que, inclusive, votaram no prefeito. Por isso, eu acho que ele tem que fazer um estudo com mais calma. Eu sei que ele está começando, ele é um rapaz que está começando a administrar um cargo público, mas acredito que ele tem a sensibilidade de poder olhar nessa situação. Eu sou muito claro com as minhas coisas e muito sincero com aquilo que eu escuto, com aquilo que eu me pronuncio. Eu escutei uma entrevista de rádio um dia desse, e que uma determinada pessoa dizia que a substituição do carro que carregava os médicos lá para o Bom Jesus, o pessoal da saúde, tinha sido entregue a uma pessoa de não de origem. Eu jamais diria isso, porque foi entregue a uma pessoa que eu entendo que é uma pessoa de muito bom grado. É um jovem, um menino trabalhador, todo mundo conhece e viu ele crescendo ali do Bom Jesus para Barra Nova, e acredito que ele vai dar conta do recado. Agora, nessa questão do transporte escolar especificamente, nós temos que pensar na situação econômica das pessoas. Não é justo você tirar o ganha-pão aqui de 400 pessoas. Eu estou dizendo aqui porque quando o cara do transporte escolar compra o carrinho dele, ele vai trabalhar, mas ele gera outro desemprego. Porque ele vai pagar alguém para cuidar do roçado dele, para cuidar dos animais, para cuidar da unidade dele lá no interior. Ele vai dar a oportunidade de abastecer num posto aqui, e aí o posto é obrigado a contratar um frentista. Então eu queria muito que vocês
que são os representantes do prefeito nesta casa, pedisse. Eu estou apelando para ele poder fazer um estudo minucioso dessa situação, porque a partir do momento que se estabelece que uma grande empresa vai ganhar essa licitação, ele vai vir aqui explorar os nossos moradores de Itauá. E aí, eu na minha condição de vereador, na condição de conhecer a realidade das pessoas, com certeza não tenha dúvida de que eu vou me manifestar a favor dos trabalhadores. Vereador Edir e vereador Chico Neto. Obrigado, nobre colega Vone. Vou fazer uma parte aqui com relação a essa parte do início das aulas, tá, nobre colega? Até porque eu acho que tem um pouquinho de conhecimento de causa, porque tenho minha mãe gerindo a pasta atualmente. O que acontece com a nossa angústia com relação ao início das aulas, que diga-se de passagem, posso até estar enganado, mas nunca começou nesse período de janeiro, sempre começou final de janeiro, meados de fevereiro, certo? E é uma angústia que até é importante a colocação que Vossa Excelência faz, mas que os estudos de uma nova gestão, da pasta como foi pegue, da estrutura como foi pegue, só sabe quem está no dia a dia lá, acordando 5 da manhã e dormindo 4 da manhã, para fazer um estudo que realmente contemple de forma satisfatória em todos os aspectos da educação. Então, seria irresponsável realmente, assim, a minha colocação, nobre colega, é que se as aulas fossem iniciadas sem ter uma estrutura mínima já contemplada para os alunos, sem ter se não foi definida ainda pela gestão a questão do transporte escolar, que Vossa Excelência traz à casa, projeto do nobre vereador, eu vejo aqui como até salutar e muito importante alguns projetos que estou vendo sendo colocados na casa, que já vem de anos e anos, de uma forma que já vinha sendo aplicada pela gestão e que agora está se pensando em mudar. Isso é importante, é bonito. É importante, vamos pensar em algumas melhorias que têm que ser trazidas. Mas, inclusive, melhorias que já foram tentadas em outras oportunidades e foram barradas na própria Casa Legislativa. E que agora se levantam, as cadeiras se levantam a favor de tais projetos. Então, assim, acho importantíssima a discussão. Acho que tem que ser feita, e principalmente esse início das aulas, de forma muito responsável, para que não seja comprometido os alunos. Quem está na pasta, lhe garanto que está se doando ao máximo para que não haja prejuízo nenhum. Mas o estudo que está sendo feito internamente requer um pouquinho de cautela com relação a isso. Garanto uma coisa, até em conversa com profissionais da área, inclusive porque já teve discussões da própria secretaria com a APEOC, que não haverá prejuízo nenhum ao ano letivo. Isso eu garanto. Tá certo? Então, era só essa parte que eu queria e agradeço pela parte. Vereador Chico. Sobre os carros, as rotas, caro vereador, não tem nada definido. Está sendo feita uma análise, né, Vossa Excelência disse, bem analisado, para não dar prejuízo a ninguém, ninguém quer dar prejuízo a ninguém. Agora, só que não fica ninguém desempregado. Se sair algum, entra outro no lugar, vai ter o mesmo abastecimento, vai ter o mesmo emprego. Se sair uma família que já foi beneficiada há 16 anos, vai entrar uma família que nunca foi beneficiada. Isso aí é o que você tem que ver, que não é obrigado a ficar todo mundo lá, que já teve suas oportunidades, seus direitos há 16 anos, e não dá oportunidade aos outros. A minha preocupação do processo licitatório é porque existe prazo. Valdemar Júnior e Felipe, Marco Aurélio, que são advogados, Alaô, que é contador, sabe que existe prazo. As empresas concorrem, depois elas, insatisfeitas, recorre, e aí o processo tem uma durabilidade maior do que, às vezes, o próprio gestor que está fazendo a licitação, ele espera para poder resolver o problema. Por isso que eu estou com esse problema. Eu reconheço, viu, vereador? Reconheço, acho que a posição do senhor está correta. Você pensa nos seus, assim como todos nós aqui temos que pensar mesmo, está correto. Não é o problema nisso. Agora, a minha preocupação é a questão do ano letivo. Por quê? Porque se nós anular o aditivo que foi feito, aí, sinceramente, nós não começamos as escolas, pelo menos com as rotas estabelecidas, até maio. Porque muitas empresas, a partir do momento que eu abro uma empresa grande, vem todas. E aí vai virar, muitas vezes, briga jurídica, uma série de situações que pode acontecer. Essa é a minha preocupação. Uma outra proposta que eu escutei muito no palanque,
do prefeito era de dar oportunidade aos tauaenses. E lá, ele não dizia que era os tauaenses que iam votar nele. Ele dizia que era aos tauaenses. Eu escutei, tenho gravado. E eu entendo, até porque a vida ela é um processo de ganho. Essa eleição, eu vi muitas pessoas que votaram na doutora Patrícia, que eu nunca imaginei que nem que votasse nela. Porque a vida é um processo de ganho. O amigo de hoje pode ser meu adversário de amanhã. Como o adversário de hoje pode ser o adversário de amanhã. Agora, a minha preocupação, e eu tenho alguns amigos do transporte escolar, tenho muitos, mas, sinceramente, de dizer assim, de interesse, porque que é indicação do vereador Vone, não acha mais que uma mão, não. Digo, Vossa Excelência, com toda certeza. A minha preocupação é porque o sentimento das comunidades é de que as escolas não vão começar no tempo correto. E aí vai dificultar. Porque, sinceramente, se nós for para um processo licitatório, já teria que estar sendo feito. Porque senão não é uma coisa rápida. Tenho certeza que Vossa Excelência conhece, sabe muito bem. Mas quem já participou aqui de processo licitatório, quem já acompanhou, eu particularmente só gosto de acompanhar, porque eu não sei se eu tinha paciência de participar. Mas eu acredito que as coisas vão se encaixar, acredito que as coisas torço para dar certo. Já disse que aquilo que for de interesse da sociedade de Itauá, eu jamais vou me opor, mas deixo aqui o meu registro. Para ganhar tempo, vereador, você vai trazer essas informações com certeza na próxima sessão, e eu agradeço. Eu dei entrada num projeto de resolução que altera o artigo 60 do nosso regimento. Nós temos 5 comissões no nosso regimento. A Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final e Agroindústria, Comércio e Turismo, que é presidida pelo vereador Luiz Tomás. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviço Público, que é presidida pelo vereador Antônio Coutinho. A Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor, que é presidida pela a vereadora doutora Fátima Veloso. E a Comissão de Meio Ambiente, Juventude, Esporte, Ciências e Tecnologia. Eu fiz questão de ler todas as comissões, porque nenhuma delas eu senti que abrange um setor que é de suma importância para o nosso município, que é a agricultura e pecuária. Talvez, nesses últimos anos, se tem um setor que precisa ser resgatado o brilho, que precisa ser melhorado, é a agricultura e pecuária, devido aos anos de seca, e registrar também, devido que nem o governo federal, nem o governo estadual e municipal tem dado a devida atenção que esses setores merecem. E eu acho que a casa tem que fazer esse debate. A Câmara ela é a consonância de todo o sentimento do nosso município. E eu preciso que a gente possa fazer esse debate aqui na casa. Eu acho que tem alguns setores que nós precisamos debater aqui na casa. O setor da agricultura é fundamental, o setor do comércio, o apoio à questão dos nossos empresários. Eu sou um trabalhador rural, mas que gosto de dialogar com todos os setores. Inclusive, gosto muito de dialogar com os nossos empresários, e vou aperrear o Doca, a Ana Ricarte, o Jefferson, eu vejo ali que representa o setor empresarial aqui, para nós fazer um debate da importância que tem os aposentados no nosso município. Inclusive, tem uma lei que está tramitando no Congresso que vai possibilitar a gente anular os empréstimos consignados, aqueles verdadeiros assaltos que foram feitos àquelas pessoas que sequer assinam o nome, vereadora Fátima. Aquele que botou o dedão lá, que nem nós chama, é um assalto. Pessoa que não tem a possibilidade de assinar o nome, e aí é muito explorado por essa questão dos empréstimos consignados. Então, tem uma lei tramitando que deve ser sancionada, eu acredito, que vai possibilitar a gente fazer um debate sobre isso. Inclusive, a gente vai promover alguns debates nessa situação. Vereador Chico, eu não tinha visto o microfone aceso. Me perdoe que eu quero encerrar, mas jamais deixarei de dar uma parte de Vossa Excelência.
Obrigado, colega. Porque Vossa Excelência não pode cobrar agora ou se preocupar com se vai atrasar ou não o início das aulas. A gente tem que esperar para ver. Porque o que eu estou vendo aqui, uma parte de vereador está mais preocupado com as rotas dos carros do que mesmo com o início das aulas. Aí a gente tem que aguardar e esperar para, se não acontecer, se atrasar o início das aulas, aí a gente cobra do prefeito. Eu abordei o assunto a título de informação e de contribuir com a administração. Vossa Excelência não entende isso aqui como uma crítica. Agora, Vossa Excelência também, e acredito que todos que aplaudem, e eu gosto muito daqueles que o seguem, devem entender que nós temos aqui alunos que, se não tiver o transporte escolar, não chega à escola. E não vai faltar o Não transporte chega. escolar. Você pode ter certeza disso aí, que não vai faltar. Coloquei no sentido da preocupação, tenho certeza absoluta de que a administração vai resolver, até porque ela tem que resolver, porque quando você herda uma prefeitura, um governo do Estado, uma presidência, você herda também o desafio dos problemas. E os problemas têm que buscar solução. E a gente não pode ficar mais só culpando o que passou. Porque tem que passar porque os problemas também passou-se, né? Então, o vereador Edir concorda comigo e é real. Então, assim, a administração hoje, ela herdou um bocado de coisa boa da administração passada. Mas herdou também um bocado de problema. E agora é dela. E agora é dela. Viu? Presidente, obrigado aí pela atenção e agradeço o pronunciamento, mas eu tinha que fazer esse registro. Senhores vereadores, eu pediria para nas próximas sessões, os que forem usar a tribuna, fazer logo a inscrição no início da sessão, para a gente ter ideia do tempo de sair no rádio, tá certo? E dos apartes, que só são 3 minutos cada parte. Mas a gente tendo ideia do tempo de cada um estar usando, a gente vai abastecendo sem nenhuma dificuldade para usar o tempo e todos têm direito de falar no horário do rádio. Senhores vereadores, um dos projetos encaminhados pelo Executivo, no que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento municipal do corrente exercício e das outras providências, o prefeito solicita urgência, embora não tenha dito se era urgência simples ou urgência especial. Por desencargo de consciência, eu vou, mesmo assim, consultar ao plenário, mas faço uma ressalva. Na minha opinião, nós não deveríamos votar como urgência. Por quê? Porque existem erros, acredito que até na hora de digitar, tá certo? Exemplo disso é onde tem lá na autarquia municipal de trânsito, tem a codificação e na frente, quando ele vai dizer de que poderia dizer, por exemplo, vencimento de vantagem física pessoal civil, aí não, tem crédito especial. Com certeza não é crédito especial. Lá deve até ser contrato por tempo determinado. Deve ser. Mas se a gente votar e estiver errado, então por bem, eu pediria, presidente, o líder do prefeito que pode fazer isso, a gente pode até tirar o pedido de urgência, se for o caso, e porque ele vai para. Já é dada como lida nessa sessão, é feita a correção no decorrer da semana, porque entende, só coisa de digitação, tem outros também, já está aqui, já foi identificado aqui pelo vereador Alaô, coisa simples, e a gente já votaria na próxima sessão. Com certeza. Sem nenhum problema, presidente. A gente vai ver aqui o erro da digitação e corrigir, e a gente volta na próxima semana. Pronto, então já retira a urgência. Declaro encerrado o grande expediente. Antes de encerrar, vou pedir ao Alaô, já foi comentado aqui sobre alguns projetos que estão aqui, os vereadores na tribuna, e aqui já fizeram a devida defesa. Eu vou pedir ao Alaô para ler.
Projeto de lei número 6, foi dado só o teor dele. O que é que ele diz no artigo 1º, no parágrafo 4º? Os veículos utilizados no transporte escolar de alunos de que trata esta lei só poderão ser contratados respeitados os seguintes tempos de uso. Primeiro, no caso de ônibus, no máximo 10 anos de uso. 2, demais tipo de veículo, no máximo 8 anos. O 7, estabelece critério para a contratação do serviço de transporte escolar, que é o artigo 1º. No certame licitatório para a contratação do serviço de transporte escolar, fica o Poder Executivo Municipal obrigado a proceder referido processo de contratação por rota. E queria só, presidente, fazer aqui uma ressalva quanto à indicação 39, que foi muito assim sucinta. É que ela está solicitando do chefe do Poder Executivo mandar projeto de lei para instituir o RECRE, que é a renegociação de crédito tributário e não tributário. O que é que diz aqui? Para a gente, indicação tem por objetivo proporcionar o ingresso de crédito junto à Fazenda Pública Municipal, incentivando aos devedores a regularização de suas obrigações, bem como a redução da dívida ativa do município, que vem crescendo ano a ano. Tem muitos devedores no município que, com a redução, ela vai proporcionar o ingresso de maior receita, que foi feito em vários anos aqui. Obrigado. Encerrado o grande expediente, aberto a ordem do dia. Em discussão, projeto de lei número 1/2017, de autoria do vereador Ronaldo Filho Antônio Coutinho, altera a lei número 1768, de 29 de dezembro de 2010, Código Tributário do município de Itauá, já com o parecer das comissões. Em discussão. Presidente, esse é um projeto de lei que já vem amplamente sendo discutido nesta casa desde o ano passado. Fizemos esse projeto em conjunto, eu e o nobre colega vereador Antônio Coutinho. Foi protocolado ano passado e por motivos superiores não foi votado, e tivemos a iniciativa esse ano de 2017 de apresentar novamente o referido projeto de lei, o qual altera a lei municipal número 1768 de 2010, o Código Tributário do nosso município. Em linhas gerais, ele é um projeto de grande valia, de grande repercussão e que tende a atender todo o nosso município, toda a sociedade. Acredito eu que é um projeto que vem para atender a todas as camadas da nossa sociedade, desde o menor ao maior. Vem, em linhas gerais, propondo a concessão de isenção de IPTU em 100% para as famílias carentes de baixa renda do nosso município. Famílias essas que possuem uma cláusula, um artigo no projeto, que para se enquadrar necessitam, mediante comprovação, provar que estão inclusas nos programas de assistencialismo do governo federal, tais como Bolsa Família, e propõe também uma redução da alíquota no fator gerador do ITBI no nosso município. Tomei a preocupação de apresentar esse projeto de lei, tendo em vista uma carga tributária muito grande, a qual a população sofre. Então, eu acho que esse projeto tem como atender a todos e será de grande valia e, com certeza, irá até beneficiar ao governo municipal, tendo em vista que, com a alíquota reduzida, as pessoas, com certeza, irão se adequar e procurar até regularizar suas situações e os seus cadastros de imóveis perante ao setor de departamento de gestão tributária do nosso município. Então, gostaria aqui de pedir o apoio a cada um dos meus colegas vereadores para a aprovação do referido projeto de lei. Encerrada a discussão e votação. Como voto, vereador Ronaldo Filho. Voto a favor. Vereador Luiz Tomás. Vereadora Fátima Guedes. Vereador Vânia Souza. A favor. Vereador Antônio Coutinho. Doutor Edir. A favor. Vereador Avelan Júnior. A favor. Chico Neto. Vereador Felipe Viana. Valdemar Júnior. Voto a favor, senhor. Vereadora doutora Fátima. A favor. Vereador Alaô. A favor, presidente. Vereadora Iliana. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 2/2017 dispõe sobre o serviço de bombeiros civis e fixa as exigências de segurança para estabelecimentos ou eventos de grande concentração pública, na forma que indica e adota outras providências, de autoria do vereador Felipe Viana, com o parecer das comissões. Em discussão.
Senhor presidente, só fazer vereador Felipe. Só fazer o encaminhamento que, sob outros aspectos, esta proposta beneficia uma categoria profissional, a de bombeiro civil, regulamentada pela Lei Federal 11.901 de 2009, e, conquanto, meritória, inclusive pelos seus intentos principais de prover maior segurança, no qual acaba, caso aprovada, por abrir uma discussão de que, em nome da precaução, também não esteja futuramente o comércio obrigado a contratar, a exemplo de médicos, profissionais de saúde, especialistas, bem como estes profissionais de segurança pública, muitas vezes não dão conta da demanda e tantas outras profissões existentes em nome do benefício à sociedade. Todavia, há de se perguntar se o comércio poderia suportar o novo ônus. E, no nosso entendimento, acredito que sim. Por quê? Aqui, neste caso, inclusive já discutido anteriormente com o vereador Ronaldo Filho, e projeto apresentado no segundo semestre do ano 2016, este projeto visa, em eventos, a presença do bombeiro civil. Eu quero deixar bem claro, para não gerar dúvidas com relação à votação da matéria. Este projeto não irá gerar nenhum ônus aos cofres públicos. Nenhum ônus aos cofres públicos. Por exemplo, nós temos um evento de concentração de pessoas com mais de 400 pessoas. E é necessário a presença de um bombeiro civil. Porque, dependendo da festa, dependendo do evento, vai que alguma pessoa passa mal, alguma pessoa precisa de um socorro, de um cuidado emergencial. Então, isto eu vejo como algo legal, algo constitucional, e que realmente essa regulamentação da profissão aqui no nosso município, aqui a gente irá atender o princípio da legalidade, atendendo a Lei Federal 11.901. E no que diz a iniciativa legislativa da matéria, proposta por vereador, a gente também não viu nenhum empecilho, uma vez que não circunscrita as matérias reservadas ao chefe do Poder Executivo, prevista na lei orgânica do município, que, ao impor atribuições de fiscalização, acaba por ingerir competência daquela para a qual estabelece competência que só ao mesmo caberia, em sede de regulamentação posterior, se aprovada. Então, não vejo nenhum óbice, não vejo nenhum ônus ao município, e que realmente, conforme entendimento jurisprudencial, em consonância com as decisões dos tribunais de justiça do nosso Brasil, este projeto já se encontra devidamente respaldado por lei federal e por jurisprudência pátria. Encerrada a discussão em votação. Como voto, vereador Alaú. A favor, presidente. Vereadora doutora Fátima. Doutor Valdemar Júnior. Felipe Viana. A favor, presidente. Chico Neto. Avelan Júnior. A favor. Doutor Edi. A favor, presidente. Antônio Coutinho. A favor, presidente. Vone. Por favor, Fátima. presidente, vou justificar o voto. Esse projeto ele causou na outra legislatura um certo desentendimento. Primeiro, eu queria dizer que naquele momento, eu, o vereador Antônio Coutinho, a vereadora Fátima, inclusive já tinha manifestado o interesse de votar, e nós íamos votar contra o veto. Nós acabamos não votando devido à forma como que tinha sido encaminhada, que nós entendíamos que tinha que passar pelas comissões, que teria que ter os pareceres e tudo. Então, assim, mas eu sempre fui a favor do projeto, até porque eu discuti esse projeto com o Gilberto, que é um lá do Castelo, que é um dos alunos desse curso. Então eu concordo com o projeto. Votamos no projeto na primeira vez, aí foi lá, o prefeito vetou, e nós acabamos na votação do veto, deixando de exercer o direito de votar que a gente queria votar. Então, só para justificar, voto a favor. Fátima Guedes. Luiz Tomás. Presidente, eu também ia justificar, mas a justificativa do colega vereador Vono foi muito bem feita. Eu faço das palavras dele as minhas. Voto a favor. Ronaldinho. Antes de manifestar meu voto, presidente, eu gostaria só de registrar, para que constasse em ata,
que esse foi um projeto de lei ao qual eu abracei a causa no semestre passado, no ano de 2016. Tive a iniciativa, em conjunto com o professor Márcio, pesquisamos e juntos elaboramos esse projeto de lei, que hoje, através do Felipe, que deu entrada, teve a iniciativa no ano de 2017, que sou favorável à à criação da categoria dos bombeiros civis no município de Itauá, que estamos e sempre estaremos às ordens para contribuir e colaborar com o fortalecimento e engrandecimento da categoria, e que, enfim, somos favoráveis e podem contar conosco ao longo da implantação da categoria de vocês. Fico muito feliz hoje aqui pela aprovação desse projeto de lei, ao qual eu tanto batalhei também. Eu voto a favor. Vereadora Uliana, aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo 01/2017, concede título de cidadania tauaense ao senhor Marcos Antônio Silvério Cidrão e adota outras providências, de autoria da vereadora Maria de Fátima Veloso Soares Mota Bastos. Quem encaminhar, doutor? Com certeza. Apresentar aqui a pessoa do Marcos Antônio Silvério Cidrão, que é o Marquinho, conhecido Marquinho do João Bolinha, certo? Que está aqui representado pelo cunhado dele, o Jefferson Macilon. Marcos está viajando. E assim, o Marcos é filho do João e da Fátima, que Cidrão, casado com a Adriana, pai de 3 filhos, do João Pedro, da Lívia e da Mafisa. Tem a netinha que ele fez questão de registrar aqui, a Luísa Maria Cidrão, cuja mãe é a Gabriela Pessoa Cidrão, que é a esposa do filho dele. Então, o Marcos, o pai dele casou e naquele tempo foi para São Paulo, e o Marcos nasceu lá em São Paulo, e ele, pelos relevantes serviços que ele tem prestado aqui ao nosso município, pela notoriedade do trabalho dele, da vida dele, eu cheguei a oferecer a medalha, e ele me disse, se antes da medalha eu queria era o título de cidadania, porque eu tenho um orgulho, né? Nasceu lá, mas passou a vida dele aqui. E, para quem não conhece, o Marcos é formado pela Universidade Federal do Ceará, a UFC, em Geologia, graduado no ano de 1996. Quando se formou, veio para cá, para Tauá, retornou e fez mais outra faculdade em Química e Biologia pela UES. E é sócio da empresa João Cidrão Construções, foi secretário de Infraestrutura, Williana, na época do Dr. João da Luz, é geólogo responsável técnico da empresa H2 Perfurações, atual suplente da Inspetoria Regional do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA dos Inhamuns, e é o fundador e geólogo responsável pela empresa Nordril Nordeste Poços Artesianos Profundos, que cava esses poços profundos aqui na nossa região. Então, uma pessoa de bem, um cidadão que tem uma vida pautada aí na família, no respeito, no trabalho, e que eu peço a todos os meus colegas vereadores para que a gente possa realizar aí esse sonho do Marcos Cidrão de ser um cidadão reconhecido por esta augusta casa. A todos que quiserem subscrever, está disponível. Em votação, com voto do vereador Luiz Tomás. Voto a favor, presidente. Quero subscrever, vereadora Fátima. Fátima Guedes. Vone. A favor e vou subscrever. Antônio Coutinho. A favor, presidente. Doutor Edi. A favor, e eu queria só fazer um registro também, além de pedir para subscrever, que assim, até nos surpreende saber que o Marquinhos não é cidadão tauaense, né? A gente foi criado ali vizinho no Tauazinho, conhece toda a família, jogamos bola, um cidadão realmente ilibado, que muito serviço tem prestado à nossa terra, nas mais diversas áreas, na área do esporte, como empresário, na área da agricultura, agronomia. Então, voto com um prazer e uma honra enorme tá concedendo esse título. Veran Júnior. A favor. Chico Neto. A favor e peço permissão para subscrever, senhor presidente. Vereador Felipe Viana. A favor, senhor presidente. Valdemar Júnior. A favor. Doutora Fátima. Alaú.
Peço para subscrever também, voto a favor, muito merecido o título. Vereador Ronaldinho. A favor e peço à autora licença para subscrever. Vereadora Williana. Peço para subscrever também. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 01/2017 altera o regimento interno da Câmara Municipal de Itauá na forma que indica e adota outras providências, de autoria do vereador Vones e quase todos os vereadores. Em discussão. Eu já manifestei na tribuna, presidente, a defesa do projeto. Só pedi o apoio dos colegas vereadores para que a gente possa fazer esse debate aqui na casa sobre a agricultura e a pecuária. Encerrada a discussão e votação. Como vota o vereador Williana? Vereador Ronaldo Filho. Voto a favor. Luiz Tomás. Fátima Guedes. Vone Souza. Tânia Coutinho. Doutor Edir. Avelã Júnior. Favor. Chico Neto. Felipe Viana. Valdemar Júnior. Favor. Doutora Fátima. Alaô. Aprovado por unanimidade. Requerimento. Requer da presidência. Requerimento número 4. Requer da presidência da Câmara Municipal de Itauá que, após o ouvido o plenário, seja agendada a audiência pública para tratar sobre o atendimento ao público das instituições financeiras existentes no município de Itauá, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, Bradesco e seus respectivos correspondentes bancários, de autoria do vereador Ronaldo Filho. Em discussão. Quer encaminhar? Presidente, eu acho que essa já é um tema já bastante debatido aqui na casa. No ano passado, inclusive, foi se realizada uma audiência pública para tratar sobre o mesmo tema, o requerimento da mesma forma, e notado que não se vê muitos avanços nas instituições financeiras bancárias aqui do nosso município, e as reclamações são constantes de toda a sociedade, das filas, da falta de dinheiro nos caixas eletrônicos, enfim. Tem-se a lei municipal também, que não estou lembrando aqui o número dela de cabeça, que vamos, nessa audiência pública, debater e pedir a eficácia para que seja amplamente fiscalizada no nosso município e, de uma forma, tentar sanar tais equívocos que estão constantemente acontecendo no nosso município. Peço apoio a todos os colegas vereadores. Presidente, queria só dizer que é o seguinte, esse requerimento que o vereador está pedindo para fazer uma audiência pública a respeito do atendimento nas nossas agências bancárias, acho que aqui nessa casa já foi feito umas 10 audiências públicas. E vereador Uliane, até agora, não vi melhor em nada, viu, vereador Alaú? Aqui já foi discutido, foi convocado o gerente de banco, convidado, que nós não temos autoridade para convocar, nós temos para convidar. E aqui foi discutido, com todos os gerentes, compareceram aqui, mas até hoje, nobre presidente, não vi melhora em nada. Prometeram, a última que teve aqui foi feita no plenário, lá em cima no auditório dessa casa, os gerentes fizeram um discurso muito bonito, foram aplaudidos, inclusive nós vereadores aplaudimos o gerente pela fala, prometeram que ia resolver, e até agora piorou. Porque se você chegar no Banco do Brasil hoje, pessoa que chegou lá às 11 horas, foi sair 3 horas da tarde, o banco já estava fechado e era dentro do banco. No Bradesco, do mesmo jeito. O que ainda está funcionando um pouquinho melhor é a Caixa Econômica. Movimento menor que tem hoje, mas o Bradesco e o Banco do Brasil, eu acho que tem que procurar, vereador. Não adianta fazer audiência só para eles virem aqui, fazer um discurso, e alguém aplaudir e continuar pior. Porque o atendimento para as pessoas, para a população de Itauá, igual os bancos fazem aí, isso aí é humilhação que a maioria dos itauaenses passa na fila desses bancos. Obrigado. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 05/2017 requer da presidência da Câmara Municipal de Itauá, após ouvido o plenário, que seja enviado ofício ao senhor prefeito solicitando a cópia dos documentos da estrutura organizacional de todas as secretarias municipais, autarquias, agências, supermata, gabinete, Instituto de Previdência do município de Itauá, com a nomenclatura de todos os cargos comissionados, respectivos vencimentos e gratificações,
além da cópia do último edital do concurso público realizado no município, com a situação dos candidatos em cadastro de reserva, lista em ordem classificatória e prazo de validade, de autoria do vereador Ronaldo Filho. Encaminhar. Presidente, tive a iniciativa e o intuito de apresentar esse requerimento, despertando a curiosidade de que em algumas secretarias do município não possuem em seu quadro funcional sequer um servidor efetivo, um servidor concursado do município de Itauá. Salvo engano, é o caso da Secretaria de Agricultura, o caso da Agência de Desenvolvimento Econômico, o caso da Supermata. Então, eu tomei a iniciativa de fazer de uma maneira generalizada, no total, do âmbito de toda a administração, para se fazer um estudo e, porventura, posteriormente, propor um projeto de indicação ou algo do tipo ao senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Vintes, um possível novo concurso público no município de Itauá para gerar oportunidade às pessoas para ingressarem no serviço público através da meritocracia, que nada mais é do que um concurso público e que as pessoas, de uma certa forma, possam ingressar através da sua capacidade. Então, é com esse intuito de fazer um estudo e, posteriormente, apresentar um projeto de indicação para um possível projeto de um concurso público no nosso município. Peço apoio dos demais colegas vereadores. Senhor presidente, Vereador Neto. Eu quero pedir vista do projeto do vereador Ronaldo. Requerimento? É só o requerimento? Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 0617, requer da presidência da Câmara Municipal de Itauá, após ouvido o plenário, que seja enviado o ofício ao senhor prefeito municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, levantamento e estudo em todos os bairros da sede do município de Itauá sobre a real situação da rede de saneamento básico, de autoria do vereador Ronaldo Filho, para encaminhar. Senhor presidente, tendo em vista ser constantemente procurado com alguns munícipes da nossa cidade e também tendo observado e visitado os bairros do nosso município, principalmente nas periferias, nos bairros de menor poder aquisitivo, Colibris, Aldeota, Bezerra e Souza, Conjunto Habitacional Domingos Gomes, é visível e notório constantes esgotos a céu aberto. Então, tomei a iniciativa de apresentar esse requerimento, pedindo ao secretário de Infraestrutura para que se dê alguma resposta ou faça um levantamento, um apanhado geral em todos os bairros da nossa cidade, para que posteriormente seja apresentado um projeto, uma medida paliativa ou definitiva para solucionar tais equívocos que vêm, de uma certa forma, não condizendo com os requisitos essenciais e básicos que as pessoas precisam ter de resposta do poder da nossa cidade. Então, peço o apoio dos demais colegas vereadores. Senhor presidente, discussão. Vereador Felipe Viana, para discutir. Um requerimento plausível, né? Um requerimento oportuno, mas também para que a gente possa encaminhar o ofício ao secretário de Infraestrutura, pedindo esclarecimentos sobre a coleta de lixo na nossa cidade. Porque a gente recebe diariamente, tanto via WhatsApp, redes sociais, como também a gente presencia no nosso município a presença de lixo na nossa cidade. Em muitos pontos, realmente a gente vem presenciando. Então, a gente pede para que seja encaminhado um ofício pedindo esclarecimentos de como anda a coleta de lixo na nossa cidade, como é feita a coleta de lixo por bairro, para que a gente possa ter, realmente, trazer ao público, porque às vezes, por exemplo, uma pessoa chega, vai jogando lixo, vai encostando vizinho à escola, vai jogando um lixo no centro, e às vezes também tem que saber o dia da coleta de lixo. As pessoas também têm que ser informadas no tocante à coleta de lixo no seu bairro, na sua rua, para que as pessoas também possam se policiar. Porque lixo, a gente sabe que realmente há bastante lixo na nossa cidade. Mas lixo, exposição de lixo no meio da rua é questão de consciência. É questão de consciência. Então, a gente tem que fazer essa avaliação, saber como anda a coleta de lixo na nossa cidade, como anda a coleta de lixo por bairro, para que a população tenha conhecimento para no dia certo chegar ali e colocar o seu lixo.
porque a gente vem notando, juntou um saco de lixo, joga na rua, juntou um saco de lixo, joga na rua. E não é bem assim. A gente tem que fazer essa observação para que as pessoas também se eduquem nesse sentido de colocar o lixo no dia da coleta. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Só em discussão, Marcos. Em discussão ainda, doutor Edir. Só uma colocação, Ronaldo, até porque já tive com o secretário de Infraestrutura e fiz algumas perguntas a respeito, inclusive, de projetos de saneamento, qual era o estudo. E assim, eu acho que ele vai ver de muito bom grado essa solicitação, esse requerimento, porque inclusive já está sendo feito esse estudo. Então, esse requerimento com certeza terá uma resposta em espaço de tempo até breve. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 7 de 2017. Requer da presidência da Câmara Municipal de Itauá, após ouvido o plenário, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, solicitando da diretora superintendente do Instituto de Previdência do município de Itauá, estudo detalhado do balanço geral de como se encontra o referido órgão, principalmente das transações bancárias, saldo e cálculo atuarial, de autoria do vereador Ronaldo Filho. Quer encaminhar? Presidente, tendo em vista ser constantemente procurado por servidores efetivos do município e se ter uma certa aflição, uma certa angústia de como se encontra o IPMT, o Instituto de Previdência do município de Itauá, tomei a iniciativa de apresentar esse requerimento para que possamos ter realmente o conhecimento de causa, como se encontra o referido órgão, até para que se possa dar uma satisfação ao grande público e às pessoas que vêm até nós, para que possamos explicar. E também, posteriormente, tendo em vista, conforme esteja o referido órgão, fazer um estudo e procurar apresentar um projeto de lei ou um projeto de indicação para o senhor gestor do município, para que possamos sanar ou solucionar qualquer equívoco que venha o referido órgão a ter. Então, peço apoio de todos os colegas vereadores. Encerrada a discussão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Moção número 12, de autoria do vereador Valdemar Gomes Bezerra Júnior, requer envio de voto de pesar. Pois não. Antes da moção, não sei se Vossa Excelência esqueceu, acho que a gente poderia ver aquela questão daquele ofício que chegou da COGÉ, da questão da comissão gerenciadora da água do Arneiroz 2. Eu lembro que, inclusive, foi uma discussão que eu, representando essa casa, fiz na comissão, que fez com que fosse fechada as comportas do açude Arneiroz 2, que hoje abastece. Eles estão pedindo para atualizar os dados do representante nessa comissão. Eu representei a casa na legislatura passada, queria já pedir o apoio dos companheiros, colegas vereadores aqui. Eu gostaria de permanecer, mas como se trata de uma nova legislatura, a gente teria que definir aqui em plenário. Eu encaminhei isso, Vossa Excelência, acho que foi só questão de esquecimento, mas eles estão cobrando para poder a gente dar uma resposta. Vou fazer. Moção número 12, requer envio de voto de pesar pelo falecimento da senhora Antônia Nonata de Freitas, ocorrido dia 16 de janeiro do corrente ano, na Vila de Santa Teresa, de autoria do vereador Valdemar Júnior. Moção de pesar número 14, requer envio de votos de pesar pelo falecimento do senhor Antônio de Deus Filho, ocorrido dia 18 de janeiro do corrente ano, de autoria do vereador Felipe Viana. Moção de pesar número 15, de autoria do vereador Felipe Viana, requer envio de voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Cavalcante Mota, ocorrido dia 19 de janeiro nessa cidade. Se alguém quiser destacar, senão eu vou colocar em bloco as moções de pesar. Pode ir? Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Moção de pesar. Queria só pedir para subscrever a da dona Antônia Nonato. Aprovado. Pedir para subscrever a da dona Mariinha, lembrando que ela faleceu aos 103 anos, lá em Vera Cruz. É a dona Mariquinha de São Adalberto, nós chamamos? Não, é a dona Mariinha. É a bivó do Felipe, na realidade. Vou subscrever, vereador, as suas duas. Vó do Antônio Viana, do Zé 103 Viana. anos. Aos 103 anos. Queria pedir permissão para subscrever todas. Moção
de congratulação número 13. Requer envio de voto de congratulação pelo 5º ano do aniversário do Clube Marrecos Parque, ocorrido no dia 22 de janeiro do corrente ano na cidade, de autoria do vereador João Evonilson. Vone. Só destacar, né? O Marrecos é um clube aqui de lazer que faz o seu 5º aniversário e é hoje uma das empresas que gera emprego, gera renda no nosso município. Inclusive está sendo ampliado, o Arthur em breve vai estar inaugurando um Pesque Pague lá, para vocês que gostam de ir muito para o Pará pescar, Marco, agora vai ficar ali mais próximo. Então, queria pedir aí o apoio dos colegas vereadores. Eu queria... Felipe. Em votação. Marrecos. Queria só, Rony, também me solidarizar com você pela moção. E sou mais do que, porque eu passei a festa lá até, saí lá, era 4 horas da manhã. Muito boa festa, uma boa iniciativa lá dos empresários, lá no Marrecos Clube também. Um local muito agradável, certo? Agradável. Houve também essa participação, viu? Pedindo também para subscrever e ressaltando tudo que o vereador Alaú disse, eu que também, vez por outra, estou lá, um empreendimento extraordinário para o nosso município. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Veio um ofício, não estou com ele aqui em mãos, mas o vereador Vone já justificou, solicitando que se renovasse uma pessoa lá para o... Me socorra aí, Vone. É para a comissão gestora da água do Arneiroz 2. Existe uma comissão de todos os municípios que depende da água do Arneiroz 2. E, inclusive, os que são... A briga lá é grande nessa comissão, porque os que estão para a parte de baixo do açude quer que seja abertas as comportas para que chegue até Saboeiro. E os que estão na parte de cá, que temem ficar sem água, que foi o que aconteceu da outra vez, defende para que permaneça fechada. Eu representei essa casa na outra legislatura e, se for de permissão da casa, eu gostaria de permanecer. Se não houver nenhuma objeção, nenhum que desejar participar, eu sugiro que fosse novamente o vereador Vone. Senão... Ok, então a casa encaminha o ofício indicando o vereador Vone. Ok, mas é só, Chico, o município deve também ser oficializado para renovar o seu representante nessa comissão. E é de suma importância que seja indicada uma pessoa do município, inclusive uma pessoa que vá participar, porque senão na hora o que vale é o voto. E na hora da votação a gente perde, e aí já pensou se abrir as comportas do Arneiroz 2 e ele não tomar água, como é que fica? Então, essa discussão passa por lá. Então, queria até pedir, Chico, você checar se chegou este ofício na Secretaria de Agricultura. Na legislatura passada, quem representava Tauá era eu e o Rogaciano da Supermata. Então, queria até pedir para você checar isso, porque é de suma importância, viu? Vereador Vone? Vereador Vone? Eu acredito que, acho que foi em torno, assim, uma ação importante desta casa, juntamente com a comissão, acho que foi até em meados de agosto do ano 2016, quando a gente debateu aqui nesta casa a questão das comportas do Arneiroz 2. Como a gente estava num período de seca, como nós estamos atravessando, e as comportas foram abertas para perenizar o rio e chegar a água até uma barragem um pouco depois de Saboeiro, salvo engano. E a gente, com essas ações, com a comissão, realmente acabou sendo atendido o pedido, e as comportas foram fechadas, acho que em torno de 15 dias depois de serem abertas. Então, por isso que é importante, é necessário esta comissão. Por quê? Porque a gente, além de nós termos aqui a barragem do Trici como um reservatório de abastecimento aqui do nosso município, só que a barragem do Trici está secando bastante, e a gente não sabe como será o nosso inverno, então é bastante importante a gente manter a água do Arneiroz 2 para ter aqui uma segunda opção de abastecimento no nosso município, como foi por muitos anos. Presidente, já foi até solicitado aqui nessa casa, não sei se já foi encaminhado para o Poder Executivo, solicitar encaminhar um ofício pedindo cópia com o nome de todos os secretários, e-mail, telefones e bem como seus respectivos ordenadores de despesa. Foi encaminhado. Encerrada a ordem do dia, aberto as considerações finais destinadas a aviso e etc. Comunicações pessoais. Nada mais havendo tratado, declaro encerrada a presente sessão.
sala lá do doutor.